Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da prioridade para a mediação como forma de solução de conflitos fundiários no Brasil. Essa estratégia do Judiciário nasceu de uma decisão do Supremo e de uma resolução do próprio CNJ. Em 2021, em plena pandemia da Covid, o Supremo aprovou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ADPF, de número 828, suspendeu em todo o país as ordens de remoção e despejo de áreas coletivas habitadas antes da pandemia, uma forma de garantir a saúde e a sobrevivência, especialmente de populações vulneráveis. Como explica o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ. Os conflitos fundiários no Brasil, eles, infelizmente, quase sempre desaguaram em violência e desrespeito aos direitos garantidos constitucionalmente, especialmente das pessoas mais vulneráveis. Considerando esse histórico de violações e com base no que foi decidido na ADPF número 828, da qual eu fui relator, o Conselho Nacional de Justiça determinou a instituição da Comissão Nacional e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias. O CNJ, por meio da Comissão Nacional, tem um papel fundamental para a busca da solução pacífica desses conflitos, ao traçar diretrizes e estabelecer protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos e também reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis. Esse é um problema endêmico e sem apoio dos tribunais nós não vamos conseguir evoluir de uma forma relevante, significativa, nesse país continental que é o Brasil. O conselheiro do CNJ, José Rotondano, presidente da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, dá detalhes do trabalho que dirige. Esse é o papel da comissão, mediar, fazer visita técnica, estar em contato com aquela comunidade que vai ser retirada, isso sobretudo para garantir os direitos fundamentais, o direito à moradia, o respeito à dignidade humana, porque antes o que nós víamos eram cumprimentos de decisões judiciais que muitas vezes se tornavam em muito mais conflito do que o conflito que você estava tentando solucionar. Todos os tribunais de justiça do país e também os regionais federais já instalaram comissões e estão prontos para aplicar a mediação a esses casos. Vale muito a pacificação social, vale muito o respeito à dignidade humana e, sobretudo, isso é uma forma de demonstrar que o Poder Judiciário se preocupa com pessoas vulneráveis e que nós deixamos de estar nos nossos gabinetes e estamos indo às comunidades para cuidar dessas pessoas, para que essas pessoas estejam sempre protegidas e tenham uma forma digna de sobreviver. O trabalho dessas comissões é inspirado em uma experiência desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. No ano passado, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estiveram no Brasil para conhecer essa experiência. E, neste ano, voltaram ao nosso país para falar aos integrantes das várias comissões de soluções fundiárias. Vamos ouvir um pouco das contribuições que esses pesquisadores de Harvard deram ao judiciário brasileiro. Quem conversa conosco é a professora Diana Pentin Parrish. Generally speaking, mediation is a confidential process that allows parties control over whether and which outcome is reached. Disputes that go through mediation tend to be resolved more quickly. They tend to cost less for both the parties as well as for the courts. They tend to provide greater opportunities for parties and others to participate and feel heard. And the agreements reached in mediation tend to be more sustainable because the parties themselves are playing a role in designing those outcomes, not the court. The model used for multi-party housing disputes in Brazil
allows people who are not officially parties to the legal dispute to also participate in mediation. These actors may include representatives of municipal or state governments, such as COABI or INCRA. Now, these people can help contribute really important information and resources towards a potential solution. This would not be possible in traditional adjudication, since those actors are not parties to the eviction case. Also allows the participation of important representatives of those communities. Sometimes those include priests or community leaders or activists. And these people can help speak to the needs and the realities of people on the ground. This provides a greater opportunity for people to be heard, as well as a greater possibility of agreement between the parties. It's for these reasons that the Harvard Negotiation and Mediation Clinical Program was excited to learn more and support the development of judicial mediators who would be involved in this process. And it seems from our research that Brazilian judges agree. A survey that we conducted shows that in the context of possessory conflicts, over 79% of the judges that we interviewed believe that mediation is useful and necessary. Agora vamos saber mais sobre o assunto com Fabiane Perutini, juíza auxiliar da presidência do CNJ, e também com o desembargador Fernando Prazeres, do Tribunal de Justiça do Paraná e presidente da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Fernando. O senhor preside a comissão e acompanha todo esse trabalho, organiza esse trabalho desde o princípio. Eu gostaria que o senhor nos desse o seu depoimento de como é que funciona exatamente essa comissão aí no tribunal e que deu origem a todas as outras. Por favor. Essa experiência do Tribunal de Justiça começou no ano de 2019, né? Isso por conta de vários despejos ou reintegrações de posse que aconteceram aqui no nosso estado, e aconteceram de maneira violenta, com utilização de força pública, confronto entre os ocupantes da área e a polícia militar, e isso causou uma certa comoção no âmbito do nosso estado e originou um pedido da sociedade civil para que esse tipo de coisa fosse evitada, né? Que houvesse uma espécie de mediação, né? No cumprimento dessas ordens judiciais. Daí foi criada essa comissão bastante incipiente no começo, eram 3 desembargadores e um motorista do Tribunal de Justiça só, né? E nós conversamos na época e resolvemos que era caso de nós conhecermos as ocupações, né? Essas ocupações rurais. Por que essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Por que essas pessoas se submetiam a viver em situação de precária, de evidente vulnerabilidade, né? E a partir dessas visitas técnicas, entendendo as necessidades dessas pessoas e também entendendo as necessidades dos proprietários que pediam as reintegrações de posse, né? Nós começamos a criar um ambiente, né, em que tanto os ocupantes quanto os proprietários, né, pudessem dialogar. Nós começamos a chamar para a mesa de mediação o município onde se localiza ou se localizava as áreas de conflito, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, das companhias de habitação, do INCRA, enfim, todos aqueles que, guardadas as suas respectivas competências institucionais, pudessem colaborar de alguma maneira para a construção de uma solução de consenso que não implicasse necessariamente pelo deslocamento daquelas pessoas das áreas ocupadas. Nós queríamos avançar na construção de uma solução de consenso que pudesse acomodar todos os interesses envolvidos naqueles litígios. Doutora Fabiane, todos os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça já têm as comissões funcionando. É uma vitória da justiça, de certa forma, conseguir coordenar tudo isso ao mesmo tempo e tornar eficiente um instrumento tão importante de atuação, não é? É uma vitória, sim, e é uma vitória principalmente para o jurisdicionado,
Nós temos um pouco mais de 1 ano de obrigatoriedade do estabelecimento das comissões, né, locais, e o que a gente percebe nesse período de adaptação é que cada tribunal está ajustando a sua comissão à sua regularidade, à sua especificidade. O Brasil é um país continental, com diferenças abissais entre uma ponta e outra, mas a solução dos conflitos passa sempre pelo método estabelecido ali pelas comissões, com alguma peculiaridade. Então, é um período onde os tribunais estão se adaptando e desenvolvendo a customização para cada realidade vigente no país. Fernando, como é a participação dos vários atores num processo desse de mediação? Não precisa ser necessariamente parte interessada, né? Quem são os atores que podem ser convocados e por que é importante ter essas pessoas? A necessidade de chamar esses autores, ela vai sendo construída, né? Até mesmo durante a mediação, na medida que você vai identificando, né, a necessidade de que determinado órgão do governo ou determinada pessoa possa participar da mediação de modo a contribuir com a construção da solução de consenso, né? Muitas vezes, nós nos vimos na contingência de trazer a academia para o âmbito da mediação, para que ela pudesse nos auxiliar, enfim, dentro das suas mais diversas competências, né, com uma construção que pudesse atender os interesses de todos os envolvidos. Eu dou um exemplo de uma ocupação urbana aqui na região metropolitana de Curitiba. É uma ocupação que estava sobre um aquífero, né, e foi necessário fazer um estudo geológico da área, né, de modo a se entender se era possível ou não a permanência daquelas pessoas no local. Isso aconteceu depois da 3ª ou 4ª reunião de mediação, quando nós identificamos a necessidade de participação da academia para que ela pudesse nos esclarecer a respeito de detalhes que eram fundamentais para a construção de uma solução de consenso. Para as visitas técnicas, né, nós convidamos aqueles que nós entendemos que no primeiro momento podem nos auxiliar, né, que são o INCRA, as companhias de habitação, os municípios, a Defensoria Pública, enfim, o Ministério Público, todos aqueles que eu já mencionei. E à medida que a mediação vai avançando, nós identificamos outras necessidades, nós vamos convidando outros partidos para nos auxiliar nesse procedimento. Doutora Fabiane, eu gostaria que agora a senhora fizesse uma avaliação daquela clínica promovida em conjunto com a Universidade de Harvard e que trouxe contribuições importantes para esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu gostaria que a senhora nos explicasse que contribuições são essas exatamente, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos da prioridade para a mediação como forma de solução de conflitos fundiários no Brasil. Os nossos convidados são Fabiane Pieruccini, juiz auxiliar da presidência do CNJ, e o desembargador Fernando Prazeres, presidente da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Paraná. Doutora Fabiane, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para a senhora abordar agora. Eu pedi que a senhora nos falasse da importância daquela clínica promovida em conjunto com a Universidade de Harvard para o desenvolvimento desse trabalho de mediação no caso de conflitos fundiários. Qual é a importância dessa parceria com a universidade? Que frutos tem dado? Em primeiro lugar, a visibilidade do projeto e a chance de a gente expandir ele para outras áreas que não apenas as áreas fundiárias. O título do evento que Harvard colocou, a clínica de mediação colocou a comissão fundiária, foi How Brazilian Judges are Breaking New Ground, que significa como os juízes brasileiros estão inovando. E inovar em matéria de mediação não é exatamente uma novidade, existe mediação há muito tempo. Acredito que o grande diferencial desse projeto e a contribuição da clínica seja a possibilidade de a gente expandir essa lógica da mediação para outras áreas, né? Trazer a mediação para dentro do sistema de justiça mesmo, como uma alternativa para a entrega de resultados eficientes.
né? A lógica da Resolução 510, que parte de uma visita técnica, ela pode ser aplicada para todos os outros conflitos. Nós podemos usar essa lógica do conhecimento, da experiência do judiciário e do juiz, principalmente, no conhecer o problema, em questões que não são fundiárias, em questões relativas à infância, questões relativas a direito de saúde, qualquer atividade que exija uma demanda complexa e que o juiz pode funcionar como uma engrenagem para chamar para dentro do processo ou para dentro da mesa todos os integrantes que possam contribuir para a solução, é benéfica. Na maioria dos casos, a mediação funciona. É um depoimento que eu já ouvi demais de um juiz, mas às vezes falha. Por alguma das partes estar irredutível, por uma circunstância qualquer, não se consegue o resultado que se esperava. Nesse caso, qual é o procedimento? O caso vai para a mão de um juiz que decide da forma tradicional, é isso ou não? Guilherme, quando um processo vai para os cuidados de uma comissão fundiária, ele não sai da tutela do juiz. Então, é sempre uma busca paralela por uma solução. Então, no caso da não ser possível um avanço numa solução consensual, retoma-se as soluções judiciais da maneira convencional. Mas eu gostaria de deixar claro aqui que, na minha percepção, a mediação nunca falha, porque mesmo que em algum caso pontual ela não obtenha um êxito, o processo está formado. E a gente está falando aqui de uma cultura, né, de uma forma alternativa de resolver os conflitos da sociedade, de uma justiça moderna, multiportas, que busca as soluções que não estão só dentro do Poder Judiciário, mas também fora. Então, como processo, os processos de mediação eles sempre estão evoluindo. E a gente percebe claramente que numa ou noutra posição, resultado negativo na mediação, a gente já parte na próxima para um outro patamar, principalmente quando a gente está falando de relacionamento interinstitucional, em chamar para dentro da solução atores que não são atores do Poder Judiciário. Num primeiro, segundo momento, causa um pouco de resistência ou até estranheza, mas no curso do processo, esse caminho vai se tornando natural. Então, o resultado das comissões de mediação fundiária, elas não são medidas apenas pelo número de acordos, mas sim também pelo fortalecimento do processo e da mudança de cultura na solução dos conflitos da sociedade. Fernando, qual é o balanço que o senhor faz dessa experiência em termos de eficiência? Olha, Guilherme, nós estamos hoje atuando de forma concomitante em 92 processos judiciais, né, que estão no âmbito da mediação na Comissão de Soluções Fundiárias aqui do Paraná, né. Na grande maioria dos casos, provavelmente a gente não vai conseguir construir uma solução de consenso, seja pelos motivos que você já explicitou, porque alguma parte é intransigente, não quer fazer a mediação, e as razões aqui agora não importam, seja pela impossibilidade mesmo de permanência das famílias nas áreas, né? Principalmente nas urbanas, e que às vezes tem interesse ambiental, às vezes são áreas que estão sujeitas às intempéries, alagamento, coisas nesse sentido, né? Mas como a Fabiane falou, né, e isso é importante que todos compreendam, né, a partir do momento que você traz para a mesa de mediação diversos outros atores que dentro das suas competências, né, começam a conhecer o conflito, naturalmente outras soluções vão aparecendo, né? Seja para a construção de uma ideia de realocação daquelas famílias que estão nessas áreas, seja para que o poder público possa dar alguns benefícios que elas não têm acesso. Muitas vezes nas visitas técnicas nós identificamos tantas outras demandas, né, que não são necessariamente vinculadas ao conflito fundiário que podem ser solucionados, né? Enfim, né, a mediação tem esse condão, né? Esse condão de conhecer as pessoas que estão no conflito e atender às suas necessidades, né? E a mediação, como eu acho que a Fabiane falou, foi muito correta, né? Ela não tem necessariamente que dar certo, né? Se ela foi instalada, ela já deu certo, né? Ela já deu certo porque você conseguiu aproximar as partes, né? E aí, a partir dali, construir uma relação diferenciada,
né, de respeito mútuo, a despeito das decisões judiciais, enfim, né? E até para atender os interesses de todos os envolvidos, e isso eu tenho exemplos os mais variados possíveis. Aqui no Paraná, nós conseguimos soluções que antes eram inimagináveis, né? Seja com devolução da área, seja com o INCRA intervindo, adquirindo área e criando assentamentos, sejam as famílias que ocupavam as áreas urbanas, elas mesmas adquirindo, através de contratos de compromisso de compra e venda, a área do proprietário. Nós temos 3 casos emblemáticos em Foz do Iguaçu, Cambé e Londrina, onde o poder público, depois da intervenção da comissão, se interessou pelas áreas e acabou desapropriando essas 3 áreas, beneficiando de maneira imediata mais de 5 mil famílias. A construção, o que vai acontecer durante a mediação, né, a gente não sabe como começa, mas a gente vai ter uma ideia de como ela pode terminar e é sempre positivo. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Fabiane Pierutini, juiz auxiliar da presidência do CNJ, e também do desembargador Fernando Prazeres, presidente da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Paraná. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Os prazos processuais do CNJ estão suspensos durante o recesso judiciário deste mês. A decisão vale até o dia 31 de julho. Com isso, os prazos que se iniciam ou se encerram nesse período ficam automaticamente prorrogados para o dia 1º de agosto. E o horário de atendimento ao público na sede do Conselho vai de 1 da tarde às 6 da tarde. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou mais uma edição do Rua de Direitos. A iniciativa oferece vários serviços que promovem a cidadania para a população em situação de rua, como emissão de documentos, atendimento jurídico, médico e odontológico. O trabalho é resultado de uma parceria do tribunal com 30 entidades. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu a migração da sua base de dados do EPROC para a nuvem. O EPROC é um sistema completo de tramitação, movimentação e controle de processos de 1º e 2º graus de jurisdição. Mais de 200 terabytes de dados, ou seja, mais de 10 milhões de processos, agora estão na nuvem. A migração foi acelerada por causa da possibilidade de novas inundações em instalações do Judiciário Gaúcho. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Hoje começamos com uma notícia muito legal. Uma iniciativa inédita do CNJ, que traduziu a Constituição Federal para a língua indígena Nhengatu, foi reconhecida e ganhou o 1º lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, na categoria Publicação Impressa Especial. A tradução foi feita por um grupo de 15 indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós, em promoção ao marco da Década Internacional das Línguas Indígenas das Nações Unidas. Horas a mais e nenhum valor a menos. Se o trabalhador tiver horas extras e elas não forem compensadas antes da demissão, o funcionário tem direito ao pagamento dessas horas. Mas atenção! É muito importante que elas sejam comprovadas. Isso pode ser feito por meio de testemunhas, e-mails, mensagens enviadas fora do horário de trabalho, cartão de ponto e acesso ao sistema de entrada e saída dos funcionários da empresa. Agora uma dica para quem adora curtir um barzinho ou não abre mão de aproveitar uma boa refeição em um restaurante, mas fica preocupado para não perder a comanda. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, nenhum estabelecimento pode cobrar multa por perda de comanda. Isso porque é de inteira responsabilidade do estabelecimento o controle de consumo do cliente. Para reclamar de práticas abusivas, entre em contato com o PROCON do seu estado. Por hoje, é isso. Não se esqueça de acompanhar o CNJ nas redes e no canal do WhatsApp. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais. É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Uma grande alegria estar participando aqui do Link CNJ e ter a oportunidade de conversar com a sociedade.
Meu nome é Alexandre Lopes de Abreu, sou juiz aqui de São Luís do Maranhão, hoje atuando no 5º Juizado Especial Cível e Relação de Consumos, e trago para vocês uma história de uma experiência que tivemos que foi muito bem sucedida na possibilidade de dinamizar os processos judiciais e fazer uma prestação de serviços com maior eficiência. Estou me referindo a uma parceria que fizemos com os planos de saúde de autogestão. Dentro do judiciário, as demandas de saúde sempre exigiram muita urgência, muita atenção e o resultado de providências que fossem efetivamente atendidos para que o cidadão recebesse o mais rápido possível a medida de saúde que era necessária. Nessa perspectiva, tivemos a oportunidade de conversar com os planos de autogestão e fazer com eles uma parceria de comunicação eletrônica. Essa comunicação eletrônica permitia, com brevidade, que nós entendêssemos como estava a dinâmica do processo administrativo de um pedido de saúde não atendido e orientava para a gente qual providência judicial seria aplicável que desse resultado. Essa experiência foi apresentada e aprovada no Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça do Maranhão e se transformou numa providência utilizada em todo o Estado, o que significou que, através dessa ferramenta, nós conseguimos fazer com que as demandas de saúde ganhassem maior presteza. Essa medida, de algum modo, ela traz para nós, magistrados, uma grande satisfação em face das nossas dificuldades, até de conhecimentos científicos, ou da empatia que desenvolvemos com os familiares ou com o próprio paciente, de buscar dar uma resposta efetiva, rápida, que ajude nesse momento de tanta dificuldade. Então, quando nós investimos para além do processo, nesse diálogo, nessa cooperação para a solução, a gente consegue compreender que a ação do magistrado não está limitado apenas à leitura e aplicação de uma lei, mas também no empenho pessoal de fazer com que as soluções dos problemas sejam encontradas de forma que atendam aos anseios da sociedade. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora aqui na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.